Bom dia, seja bem-vindo aqui em Salvador, na Fundação Pierre Verger. Essa Casa Vermelha é a casa onde Pierre Verger morou durante quase 50 anos e agora é onde funciona a Fundação Pierre Verger. E também é um lugar onde a gente está conservando todos os acervos de Pierre Verger, que basicamente é constituído do acervo fotográfico, da biblioteca e do acervo pessoal. Vamos ver esse material? Então aqui é a biblioteca, hein, da Fundação Pierre Verger, que é constituído em grande parte de livros, hein, que foram adquiridos quando o Verger ainda era vivo. São livros bastante dedicados à cultura afro-brasileira, temática religiosa, a botânica, a história, a antropologia, também uma parte sobre a África em diversas línguas, mas também tem alguns romances, leituras que não são de pesquisa. A gente tem também livros que chegaram depois da morte de Pierre Verger, quando pesquisadores vêm, eles deixam livros, o curador de museus, e também tem todos os livros que foram publicados mais recentemente sobre a obra de Pierre Verger. Agora vamos ver o acervo fotográfico, que fica nessa sala. Pronto. Aqui é o espaço do departamento de fotografia. E aqui é a sala onde estamos conservando todas as ampliações de Pierre Verger, as cópias. A gente tem tanto ampliações antigas, que foram feitas nos anos 40, como ampliações mais recentes, que são essas ampliações que a gente utiliza nas exposições, o que a gente comercializa. Também do lado aqui, na outra sala, temos uma sala dos negativos, onde a gente tem todos os negativos conservados, através de projetos que a gente fez esses 10 últimos anos, e que permite ter esse material bem acondicionado e bem conservado. Vamos agora ver o acervo pessoal, que fica aqui. Então aqui, essas pastas é onde fica todo o material pessoal de Verger, ou seja, correspondências, documentos administrativos, extratos medicais, bancários, bonecas de livros e muitas outras coisas. Vamos abrir umas pastas para mostrar para vocês em detalhe. Então, separamos aqui um material representativo do que fica nas pastas do acervo pessoal de Pierre Verger, nessas pastas que a gente estava olhando na sala. Aí é material bem diversificado. Bom, o que tem muito são correspondências. Verger tinha muita correspondência com amigos, com antropólogos, tanto na França quanto no Brasil, entre os países. Então isso é um material muito pesquisado, muito importante, que algumas coisas já foram publicadas. Aqui uma carta de Caribé. Também um material que é bastante presente no acervo é esses arquivos de pesquisa, especialmente sobre a cultura afro-brasileira, sobre a religião afro-brasileira. Anotações que ele fazia no campo depois. Então isso também é um material que é muito presente no acervo pessoal de Pierre Verger. A gente tem também pastas dedicadas às produções que Verger participou, tanto de exposições, tanto de publicação de livros. Por exemplo, aqui a gente tem uma boneca do livro Orixás, que foi feita com ampliações. Todas as fotos que estão aqui são ampliações que foram feitas e foram coladas nessas pastas brancas. Então a gente tem diversas bonecas desse tipo, de mais recentes, mas também de livros antigos. A gente tem também bastante registro pessoal de Verger. Por exemplo, aqui tem uma ordonança medical com uma radiografia, isso lá mais no final da vida dele. A gente também tem registros bancários. Isso é muito importante, porque a gente sabe justamente quando ele pagava certas coisas, quando ele comprava certas coisas, e ajuda às vezes para melhor entender a vida, onde ele se encontrava também, porque nas faturas, os registros bancários têm localizações. Temos também alguns material áudios, aqui um LP com uma foto de Verger, mas tem também gravações que Verger fez na África. A gente tem também uns desenhos
que foram dados, pouca coisa assim, por amigos, pessoas que passavam aqui. Aqui a gente tem um material muito importante, que são os cadernos pessoais de Pierre Verger. Esses cadernos a gente tem todos, de 1939 até a morte, em 1996. E são documentos muito importantes, porque nesses cadernos que ele anotava o lugar onde ele se encontrava, as pessoas que ele encontrava, as pessoas com quem ele almoçava, às vezes as coisas que ele fotografava. Não é um caderno íntimo, no sentido que ele não discurso sobre os pensamentos deles, mas são informações muito preciosas para melhor seguir o percurso de Verger e saber quais pessoas ele frequentava. Isso são coisas muito importantes. Também no acervo pessoal a gente encontra também artigos de jornais recortados. Uma parte está na biblioteca, mas uma boa parte também está espalhada dentro das diversas pastas. Verger também recebia cartão postal, correspondência através de cartão postal. E às vezes a gente tem umas coisas bem engraçadas, como esse tipo de desenhos que eu acredito que Caribe que fez nesse caso assim. Então, basicamente, é esse tipo de material que está presente no acervo que está sendo digitalizado. Então, todos os documentos que eu mostrei para vocês, eles são guardados nesse tipo de pastas, e aí é um material muito precioso para melhor entender a vida e a obra de Pierre Verger. O problema é que esse material, até o ano passado, para ser consultado, tinha que pegar as pastas, abrir as pastas, como estou fazendo agora, e manusear esses documentos, que alguns têm quase 100 anos de idades, e isso é muito ruim para os documentos. Aí, às vezes, colocando dobra, pode rasgar. Então, para evitar isso, a gente decidiu digitalizar todo o acervo pessoal de Pierre Verger e iniciamos esse projeto no ano passado, em novembro, notadamente graças à ajuda financeira, o apoio financeiro do Consulado Geral Francês de Recife e graças à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Bom, agora vamos apresentar o processo de digitalização, que realmente começa na identificação da pasta a ser digitalizada. Depois o documento a ser digitalizado. Eu disponho embaixo desse vidro, justamente para não criar nenhuma ondulação, e começo a digitalização. O scanner ele foi escolhido especialmente para esse tipo de digitalização com muitos volumes, porque ele é justamente muito rápido e, embora a gente não digitalize numa qualidade altíssima, mas o objetivo é justamente ter essa visualização do documento de forma mais rápida e mais acessível. Então eu seleciono aqui primeiro alguns parâmetros que foram estabelecidos, do tipo a conservação de características do documento. Então, se o documento é mais antigo, então o scanner ele preserva isso, ele não automatiza e gera um arquivo do tipo PDF. Aí aqui aperto ali, a digitalização acontece muito rápido. Então, se o documento tem apenas uma página, eu finalizo. Mas se não, como é o caso deste, eu completo até a última página. Uma vez que todo o documento está digitalizado, abre uma tela, uma visualização que permite ajuste em termos de como o arquivo vai ser finalizado. Então, a partir desse ajuste, eu finalizo aqui, salvo, e ele já
recupere esse arquivo numa pasta determinada. Bom, uma vez o documento digitalizado, agora eu vou acrescentar as informações no banco de dados. Então eu vou criar uma nova ficha e estabelecer quais são as informações relevantes aqui desse documento digitalizado. Então, primeiro é um título, é um nome. Então, nesse caso aqui, como é uma anotação de Fá, referente a Exu, então vou colocar anotação de Ifá referente a Exu e a um Odu específico, que é Iori Otu. Tipo de documento, então aqui eu vou colocar anotação, mas poderia ser carta, poderia ser um convite ou um documento mais administrativo. Aqui uma observação sobre data, então nesse caso aqui esse documento foi produzido em 1968, uma observação de data, se houver, lugar, aqui Porto Novo, em observação de conteúdo, aí é uma avaliação de qual informação é relevante, né? Nesse caso aqui, me parece que esse Iorindé, que é justamente o Babalaô com o qual o Verger entrou em contato e resultou essa anotação, então me parece ser uma informação relevante. Então eu coloco aqui o nome desse Babalaô. Aí tem um campo com um conjunto de informações sobre o suporte, né, que é a quantidade de páginas, então nesse caso aqui 5 páginas, a medição, então a largura e a altura, então eu faço a medição de cada documento. E descrição física, se o documento ele está num estado físico de atenção, então eu sinalizo aqui. A observação do suporte também faz referência ao estado físico, né? A localização, então eu vinculo esse documento digitalizado a esse conjunto, né, do dossiê, tal como o Verger o organizou. Então nesse caso aqui é um A40 e a localização exatamente onde que ele está vinculado. Então, esse processo é repetido com todos os documentos presentes no acervo pessoal de PRVG. E uma vez ele digitalizado e criado uma ficha com essas informações arquivísticas, esse documento ele é acessível no banco de dados Irantim. Foi um banco de dados integralmente feito pela Fundação PRVG, com o objetivo de reunir num só lugar o acervo documental e o acervo fotográfico. Essa consulta ela atende tanto do ponto de vista interno, na gestão de fotos, das ampliações e dos arquivos digitais, como para pesquisadores. Tecnicamente, essa consulta ela pode ser feita dentro dos computadores da Fundação, mas também fora dela. Esse acesso remoto ele é possível, embora seja controlado. Por conta do teor de alguns dos documentos, então há sempre esse caminho que passa pelo setor de pesquisa, pela Angela Lune, que autoriza justamente a partir das necessidades da pesquisa. Então esse acesso está condicionado sempre às necessidades da pesquisa. O banco de dados, né, a gente pode entrar aqui, inclusive, ele é muito útil não só para evitar o contato do manuseio com o arquivo original, mas também ele permite justamente uma eficiência na pesquisa, porque a partir dele é possível entrar mesmo nesse processo de investigação do que é a obra do Verger e não só
o que ele deixou, mas, sobretudo, as conexões que ele criava, né? Então, é um acervo que remete a outros pesquisadores. Então, é possível aqui perceber justamente os métodos de pesquisa que o Verger criou, as pessoas com as quais ele se relacionou. Então, vou colocar aqui Caribé. E aí é rolado aqui essa lista com todos os documentos vinculados a essa palavra de pesquisa. E aí é possível ver, por exemplo, textos do Caribé falando sobre algum orixá. Então, a reunião dessas informações num só banco de dados certamente vai possibilitar uma investigação um pouco mais profunda da obra e do arquivo organizado e catalogado pelo Verger. Então vejamos um desses documentos. Aqui nós temos em miniatura a visão do documento com a sua respectiva informação. Há uma possibilidade de aprofundar justamente sobre essas informações que foram criadas a partir da ficha. É também possível ver o documento na íntegra. Aqui a gente pode ampliar. E o que é mais interessante é justamente essa coadunação, né, da pesquisa por foto e por documento. Então é possível retornar aqui. O pesquisador que tiver interesse em Caribé pode fazer a pesquisa por foto. Uma vez posto aqui o tema, que é o tema Verger, Caribé, aparecer justamente as fotos do Verger relacionadas a Caribé. E aí é possível ir passando aqui. Todas as fotografias foram digitalizadas já há algum tempo e os documentos, o processo está mais ou menos pela metade. Então, em 6 meses, possivelmente, a gente vai finalizar esse acervo pessoal com os documentos e integrar ao conjunto de fotos.